Bom, pessoal, vamos adiante então. Agora eu gostaria de conversar com vocês sobre situações que reconhecidamente nós não teremos a possibilidade de admitir a forma tentada. Vejam, todos os exemplos que nós trabalhamos e situações, pelo menos hipotéticas, que a gente discutiu até aqui, elas envolvem crimes dolosos. Então, a primeira regra que eu quero que vocês estabeleçam em relação à tentativa e da sua impossibilidade de reconhecimento é a situação de que crimes culposos, eles não vão admitir a tentativa. Por quê? E agora é importante vocês recapitularem o que a gente já viu antes. O crime culposo, ele é um crime que, para a sua existência, não basta apenas a violação do dever objetivo de cuidado, não basta apenas aquela conduta praticada com negligência, imprudência ou imperícia. Eu sempre preciso ter o resultado e mais, eu preciso do nexo de causalidade. Então, se a tentativa é justamente uma situação em que o sujeito quer o resultado, mas não atinge o resultado por circunstâncias alheias, significa dizer que o resultado não ocorreu. E se o resultado não ocorreu para o crime culposo, eu não posso falar de crime consumado. Percebem? Então, guardem isso, pessoal. O crime culposo, por ser um crime estritamente objetivo e que, portanto, precisa da ocorrência do resultado para ser possível a punição deste comportamento, eu não poderei reconhecer a forma tentada, de tal sorte que o crime culposo ou ele é consumado ou ele não é nada. Então, muita atenção nisso, porque isso pode ser às vezes não digo um pega-ratão, mas uma situação que às vezes a gente no embalo vê, não, mas ele praticou a conduta, o resultado não ocorreu, eu lembro da tentativa que é quando não ocorre o resultado, desde que seja um crime doloso. Sendo culposo, não é possível reconhecer a forma tentada. Ok, pessoal? Outro tipo de crime que muitos de vocês devem já ter visto lá na teoria e aplicação da lei penal é a situação envolvendo os chamados crimes culposos, pessoal. Os crimes culposos, perdão, não crime culposo, não, crime pré-ter doloso, desculpa, crime pré-ter doloso. Os crimes culposos não admitem a tentativa. E da mesma forma, os crimes pré-ter dolosos não admitem a tentativa. Por quê? Crime pré-ter doloso é quando eu tenho, num primeiro momento, uma ação dolosa, ok, admitiria a tentativa, mas eu tenho também associado a essa conduta dolosa inicial um segundo resultado que me é atribuído a título de culpa. Calma. Deixa eu explicar com um exemplo para vocês que talvez fique mais fácil. Todos vocês conhecem o crime de lesão corporal seguida de morte, uma situação em que alguém, num primeiro momento, quer atingir alguém, causar as lesões corporais, ele tem o dolo de causar as lesões corporais, ele age buscando a produção desse resultado, ok? Porém, por falta de cuidado na forma como ele executa a ação, ele produz um resultado mais grave, atribuído a ele, portanto, pela falta de cuidado, a título de culpa. Os exemplos mais tradicionais envolvendo crime de lesão corporal seguida de morte vão ser os casos envolvendo uma briga de bar, em que um sujeito atinge gravemente o rosto de uma pessoa, essa pessoa se desequilibra, bate a cabeça numa mesa e vem a falecer. A intenção inicial do sujeito não era produzir o resultado morte, era tão somente produzir as lesões corporais, mas nós temos uma pessoa que morreu. Este é um caso de crime pré-ter doloso. Como nós vimos já em outro momento, o crime pré-ter doloso, que vocês devem ter estudado já no semestre anterior, ele tem uma pena mais severa do que a pena atribuída ao crime de homicídio culposo, mas uma pena menor do que aquela atribuída ao crime de homicídio doloso. Bom, não vamos trabalhar com a pena aqui. A minha preocupação agora é deixar bem claro para vocês que no crime pré-ter doloso eu não tenho como reconhecer a forma tentada. Se eu só tiver a parte dolosa do crime, querer causar lesões corporais, eu tenho lesões corporais consumadas. Ah, mas depois de consumar as lesões corporais, o resultado morte não ocorreu. Bom, se o resultado morte não ocorreu, eu não preciso falar de crime pré-ter doloso. Ah, mas a vontade do sujeito era causar a morte não ocorreu. Bom, atenção, se o dolo antecedente era de causar a morte e a morte não ocorreu, eu não estou falando de lesões corporais seguidas de morte, eu estou falando de dolo de homicídio que não foi atingido por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ok? Muita atenção nisso. De forma bem sistemática para vocês entenderem, o crime pré-ter doloso ele é um crime que é dividido em dois, basicamente. Ele tem um chamado dolo no antecedente e uma culpa no consequente. Então, se o meu agir doloso inicial é tentado, eu só tenho a tentativa desse crime doloso inicial. Eu só tenho a tentativa de lesão corporal. Se o meu dolo
de praticar o crime antecedente é consumado, eu estou falando de crime consumado. Agora, se além do resultado pretendido sobrevém outro e eu consigo atribuir ele a título de culpa, aí eu falo de crime pré-doloso. E eu não tenho como falar se ele é tentado ou não. Ou ele é consumado, ou ele não é aquele crime que está sendo imputado. Este é um problema que na prática, pessoal, ele é muito difícil de aparecer, porque o crime pré-doloso já não é uma regra aparecer na doutrina, nos crimes estabelecidos no Código Penal. Vocês vão encontrar sim discussões doutrinárias sobre ele, mas ele não vai aparecer muito na prática, porque não são muitos crimes. As hipóteses de crime pré-doloso, pela complexidade da própria imputação e reconhecimento dele nos casos concretos, é muito difícil. Então o legislador ele acaba optando muitas vezes por evitar trazer esse tipo de descrição legal enquanto crime. Ok? Outra situação que vai trazer a impossibilidade do reconhecimento da forma tentada são as chamadas contravenções penais. Isso porque, de acordo com a própria legislação que estabelece as contravenções penais do Brasil, lá no artigo 4º da Lei de Contravenções Penais, é impossível ou não se admite categoricamente de forma taxativamente legal a tentativa de contravenções penais. Por quê? A gente poderia pensar. Talvez vocês não se recordem, mas eu chamo a atenção para vocês lá do princípio da intervenção penal mínima, que é um princípio que a gente estuda lá no direito penal, na parte introdutória dos princípios. O reconhecimento do legislador em não admitir a punibilidade ou a punição da tentativa das contravenções está associado ao princípio da intervenção penal mínima, mais precisamente ao princípio da fragmentariedade. Por quê? Embora formalmente os atos possam caracterizar atos de início da execução, o legislador diz: esses atos não me interessam por isso, porque eles são tão insignificantes, são tão banais, que não vale a pena punir. Contravenção penal, para que vocês fiquem um pouco mais tranquilos, não é uma coisa que a gente vai estudar muito afinco nesse semestre. São situações que vêm previstas em lei, como toda situação envolvendo direito penal precisa de uma previsão legal, e que tem uma pena absolutamente insignificante. São condutas banais, bobas muitas vezes, até existem condutas que a gente nem imaginava que fossem contravenções penais, mas vêm previstas em lei como contravenção penal. Mas são situações assim que não são, digamos assim, de grande impacto no nosso dia a dia. Mas é importante saber que, por força da Lei de Contravenções Penais, no artigo 4º, é impossível o reconhecimento da forma tentada. Beleza? Por fim, pessoal, os chamados crimes omissivos próprios, que nós vimos nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores nós vimos o que são os crimes omissivos próprios. Basicamente, aqueles crimes que vêm previstos a partir da simples violação de um dever, de uma norma de natureza preceptiva. Ou seja, a norma jurídica estabelece um dever de agir para o sujeito e esse sujeito deixa de agir. Ou seja, é um ponto que tem alguns problemas na doutrina, sem dúvida, mas a maioria dela vai dizer para vocês que o crime omissivo próprio não admite a tentativa, por quê? Ou o sujeito cumpre com o dever, ou ele não cumpre com o dever. Ponto. Se eu tento não cumprir com o meu dever, eu não estou praticando uma tentativa de crime omissivo, eu já estou não cumprindo com o meu dever. Por isso, pessoal, é importante entender os crimes omissivos a partir da ideia de violação de uma norma de natureza preceptiva, da determinação da realização de um determinado comportamento. Entendendo isso, vocês acabam entendendo que não se admite a forma tentada. Ok, pessoal? Para os crimes omissivos próprios. Tá, pessoal? Vamos mais um pouquinho e temos mais um vídeo na sequência. Um abraço, até mais, tchau, tchau.